Your job is to take the pieces of sushi off the conveyor belt and place them into these containers here. Then you place the containers back on the line there. Now, if any sushi passes through there unboxed, you will be fired and forcibly escorted through that door there. Any questions? Yeah. I don't have time for questions. Sit! A maior ilusão de quem tá aprendendo inglês é achar que estudar, trabalhar ou morar fora é o que vai te tornar fluente. Olha, tem muitos, mas muitos brasileiros neste momento, morando especificamente nos Estados Unidos, por exemplo, que estão apanhando com o inglês há anos. Mas, Gabriel, eu conheço um cara que morou fora e aprendeu inglês na marra lá e agora tá fluente. Sim, isso é possível. Mas não é simplesmente estar lá que tornou essa pessoa fluente. Foi o que ela fez. Tira da sua cabeça que se você não morar fora, você não vai ficar fluente. Fluência é muito mais comportamental do que geográfica. Tem muito adolescente hoje em dia aí com 16 anos de idade que ficou fluente sem sair do próprio quarto. Porque o problema não é aonde você está, é o quanto e como você se expõe ao idioma. E você sabe que aulas como essa daqui são um prato cheio pra quem tá aprendendo inglês, né? Hoje você vai ver que com essa pequena cena de Drake and Josh, você consegue aprender muita coisa em inglês. Vamos começar assistindo aos primeiros segundos e acompanhando com o texto aqui do lado. Your job is to take the pieces of sushi off the conveyor belt and place them into these containers here. Then you place the containers back on the line there. 6 pieces of sushi to 1 container. Your job is... parece uma palavra só. Não tem pausa entre uma palavra e outra. Não é nem questão da pessoa estar falando rápido agora. E sim que nós temos uma letra B muda de verdade em inglês, né? Job. Não tem uma vogal, não tem um I, né? Tipo uma job B. E essa consoante muda torna quase que impossível você não emendar. A menos que você faça uma pausa. Tipo, your job is... aí, tipo, de propósito eu consigo separar uma da outra, mas na prática é inevitável a emenda dessas palavras, tá? Tipo, your job is. Muita gente reclama que o inglês é emendado e tal, mas se você saca como funciona essa questão das letras mudas, você já resolve um pedação do seu problema. Então ela diz, o seu trabalho é, tipo, sua responsabilidade é, perceba que your já é o seu. Então, your pode ser o seu, a sua, os seus, as suas. Não precisa falar esse artigo no começo. Então, seu trabalho é to take the pieces of sushi off the conveyor belt. Então, take off. Se juntasse os dois, ficaria take off. Seria uma emenda inevitável também, porque take termina com K puro. Não é take, nem take, é take. Termina com o K puro. E aí, se tiver uma vogal na frente, você emenda automaticamente. Take off. Take off é tirar. Por exemplo, tirar o sapato seria take off the shoes. Tirar a camisa, take off the shirt. Engraçado que take off também é decolar. Então, se eu quiser falar que o avião vai decolar, the airplane will take off. É um pouquinho diferente de take out. Take out, que a gente vê muito em restaurantes hoje em dia, né? Take out, que é tipo tirar de dentro pra fora. Então, tipo, é o oposto de in, né? In, out. E aí o take off é o oposto de on. Então, tipo, colocar uma camisa seria put the shirt on. Então, tirar não é tirar pra fora, né? É tirar de uma superfície, é take off. No caso, eles estão falando aqui dessa conveyor belt, né, já dando spoiler aqui do seguinte, que é essa esteira. Alguns phrasal verbs, né, verbos frasais, que são esses verbos que têm duas palavras, como take off, a gente pode falar o objeto no meio dele. Né? Então, por exemplo, take alguma coisa off. Por exemplo, tirar a camisa pode ser take the shirt off. E é o que aconteceu nessa frase aqui. Seu trabalho é tirar as peças de sushi da esteira. Ah, e se eu quiser traduzir off como fora? Não fica ruim, né? Tipo, tirar as peças fora, né? Tirar as peças de cima da esteira. Mas não precisa falar fora, necessariamente. Take off já é tirar. Então eles estão chamando de pieces, né? De peças. E é a mesma palavra que a gente usa para pedaços, beleza? Muitas vezes se fala piece no sentido de unidade. O inglês é cheio de palavras não contáveis, que são coisas que não tem plural. Então, por exemplo, news, que é notícia. News tem uma letra S, mas não tá no plural. É um substantivo não contável. Não tem como colocar no plural news. News é news. Então, se eu quiser quantificar, falar tipo uma notícia, duas notícias, eu falo one piece of news ou a piece of news. Se eu quiser falar que são 5 notícias, 5 pieces of news. Se fala, tipo, 5 peças de notícia. Assim como a gente faz com roupa em português, né? Tipo, ao invés de falar uma roupa, duas roupas, a gente fala uma peça de roupas, 2 peças de roupas. Então, faz assim, vai lá no Google e pesquisa uncountable nouns, ou seja, substantivos não contáveis. Vai ver uma lista dessas palavras que não tem plural, que é o caso de sushi.
Não tem como falar 2 sushis. Se fala 2 peças de sushi. Então, seu trabalho é tirar essas peças de sushi da esteira, conveyor belt. Belt significa cinto. Então, um cinto que você usa é um belt. Um cinto de segurança do carro a gente chama de seat belt. Um cinto de segurança para trabalhar em altura, por exemplo, a gente chama literalmente de cinto de segurança, é safety belt. E conveyor vem da palavra convey, que é transmitir. Quando eu quero falar que eu vou transmitir uma mensagem, eu posso falar que eu vou convey a message. Então, a tradução literal aqui seria cinto ou correia transportadora. And place them e colocar eles, pode ser também colocá-los. Mas, Gabriel, place não é lugar, local? Sim, como substantivo, place significa lugar, mas também é um verbo. O verbo place é pôr, colocar. Eu tenho um aluno que é do Ceará que fala que lá não se fala colocar, se fala botar. Então tá valendo também. Place é botar alguma coisa em algum lugar. É o mesmo que put. Ah, qual que é a diferença entre put e place? Place fica um pouquinho mais formal, mais bonito falar place. Them é eles ou elas. De quem que ela tá falando então? Das peças de sushi. Então, seu trabalho é tirar as peças de sushi da esteira e colocá-los into these containers here. Into é como se juntasse o in de dentro e o to, que pode se traduzir como para expressar movimentação. É como se fosse um para dentro, literal. As peças de sushi estão para fora e elas vão into, vão para dentro these containers here. E os containers que ela tá falando são esses potinhos aqui. Então, se você ficar na dúvida, como que eu falo um pote, né? Uma vasilha, uma coisa de cozinha assim, né? Pra guardar coisas. Ou, sei lá, uma bandejinha de morango no supermercado. Como que eu chamo aquele potinho lá, aquela bandejinha? Eu posso chamar de container. É uma vasilha, alguma coisa para guardar coisas dentro. Ah, mas eu quero um nome específico, eu quero falar bandeja, eu quero falar porta alguma coisa. Beleza, você pode usar um nome específico. Mas um geralzão é container, beleza? Then, que é daí, ou então, ou e depois. É bem útil, né? Porque a pessoa que tá ouvindo já entende como sequência. Então é bom pra você contar histórias. Por exemplo, ó, eu fiz tal coisa, daí fiz a outra. Pra dar instruções também. Ela tá dando instruções pra ele, ela fala then. Então você faz isso daqui, daí, aí ela vai falar a segunda instrução. You place the containers. Então a gente já aprendeu. Você coloca, você põe os containers back on the line there. De volta. On the line. E ela deve estar se referindo aqui à esteira, né? Tipo, na linha. Como se fosse, tipo, a linha de produção ali. There. Engraçado que there serve pra falar ali, lá e também pra falar aí. E ela continua a instrução falando 6 pieces of sushi to 1 container. 6 peças de sushi, lembrando que sushi não é um substantivo contável, por isso que a gente fala desse jeito, né? Peças para um container, ou seja, para um pote desse aqui, para uma bandeja. E note que tem uma placa ali no fundo, não dá para ler completamente, mas deve estar danger aqui, né? Tipo perigo. Be careful, tome cuidado. When belt, quando a correia, né, falando aqui da esteira, está em motion, em movimento. Eu acho bem legal ver placas assim, porque nos países geralmente tem um certo padrão, né? É bem possível você ver em um filme, uma série, uma placa, e você ler exatamente o mesmo texto na sua viagem para algum país, por exemplo. Você já tá bem familiarizado com as palavras. Vamos lá, continuando a cena. Now, if any sushi passes through there unboxed, you will be fired and forcibly escorted through that door there. Any questions? Yeah. I don't have time for questions. Sit! Então ela diz, now, agora, if any sushi, se algum sushi, N pode ser algum, pode ser qualquer, então se algum ou se qualquer sushi passar, que é o verbo pass through, já passa a mensagem de passar por dentro, de passar por meio de alguma coisa. E aqui nós temos ES no final do pass, né? Ficou passes, que o verbo está conjugado. Se você tem dúvidas sobre conjugação de verbos, sobre tempos verbais, eu gravei uma aula aqui no canal falando sobre todos os tempos verbais em inglês de uma forma bem prática, bem aplicável. Então depois dessa aula dá uma olhada lá. Agora, se algum sushi passar, e aí já fala que é por dentro, dali, there, ali ou lá, unboxed. O que é unboxed? Se algo está boxed é porque está caixado, né? Tá numa caixa, tá empacotado. Unboxed tá desencaixado. Eu sei que se fala desencaixado em português, a gente já pensa no sentido de encaixe. Em inglês, a gente vai pensar na caixa, no sentido de embalagem. É como se ele falasse desembalado. Unboxed. Tem bastante vídeo na internet, né, de pessoas fazendo unboxing, né? Tipo, é uma desembalagem.
né? Vai abrir a caixa, vai abrir uma embalagem de alguma coisa. Então, se qualquer sushi passar por ali, né, ali por dentro, desembalado, você will be fired. Será demitido. A gente acabou de ver a palavra place, que significa lugar, né, como substantivo, e também é um verbo, é uma ação, que é colocar, pôr. E aqui nós temos mais um exemplo onde isso acontece. Fire também é um substantivo, é a palavra fogo. Mas também, fire é o verbo demitir, com a letra D no final, no passado. And forcibly escorted through that door there. E forçadamente, forcibly, escorted, escoltado, né, ou acompanhado, through that door, através de, por dentro de, aí já tem aquela porta. Então, juntando através daquela porta. Lá, e também pode ser ali. Engraçado, né, que não tem, tipo, uma divisão. Lá, ali, aí, tudo é there. Any questions? Alguma pergunta? Alguma dúvida? E o Josh responde, yeah. Ele vai falar alguma coisa, só que ela interrompe já falando, I don't have time for questions. Eu não tenho tempo para perguntas. Lembrando que question é tanto pergunta quanto dúvida. Então, se você falar que tem uma dúvida, você pode falar I have a question. Dá até para traduzir aqui, eu não tenho tempo para dúvidas. Eu não tenho tempo para perguntas. E ela fala, sente-se. Continuando a cena. Let the sushi roll! I get it, sushi roll. That wasn't a joke. That was an unfortunate coincidental pairing of words. Let the sushi roll! I'll be back in 2 minutes to evaluate your performance. Então ela fala, let the sushi roll. E o Josh acha engraçado. Mas por que é engraçado? Você conseguiu pegar a referência? Se fala muito em inglês sushi roll. Ou seja, as duas palavras estão juntas com muita frequência, porque se refere ao sushi, né? Aquele rolinho de sushi. Inclusive o nome é literal, é roll. Sushi seria o nome geral, né? Como se fosse a categoria. E sushi roll tá se referindo ao sushi, a unidade. Como se estivesse falando a piece of sushi, como a gente viu agora há pouco. Agora pega essa referência. Nós falamos de fire, que é um objeto, né? Um substantivo, fogo. E também é o verbo, é uma ação, demitir. Nós vimos place, que é um substantivo também, é um objeto, né? O lugar, o local. E também é um verbo. É o verbo colocar, pôr alguma coisa em algum lugar. Roll também é um substantivo, significa rolo, e também é um verbo, o verbo rolar. Agora pensa comigo, quanta piada que não dá pra fazer só com esse duplo uso das palavras, né? Vamos agora entender a frase inteira. Let significa deixar, permitir. Só que em inglês não se fala let só nesse sentido. Let também é um jeito de expressar ou uma ordem, um comando, ou talvez um desejo, só que de forma mais indireta. E você vai entender com a minha tradução. A tradução mais fiel para essa frase seria a seguinte: que role o sushi, ou seja, que aconteça isso. Então, quando ela falou let the sushi roll, que role o sushi, ele pegou a referência do sushi roll, que é basicamente com o que eles vão trabalhar ali. E ele riu, né? Laughs, risadas. Ele fala, I get it, né? Tipo, saquei. É no sentido de peguei a referência, né? I get it. Sushi roll. Ele repetiu o nome. Daí ela fala, that wasn't a joke. Isso não foi. That wasn't a joke. Não foi uma piada. Não foi uma brincadeira. Mas isso em inglês não é this? Sim. Mas quando algo tá um pouquinho no passado já, né? Eu falei já há alguns segundos. Se tá no passado, a gente já fala that. É como se estivesse um pouquinho mais distante. Então, isso não foi uma piada. That was. Nota aqui a diferença, né? That wasn't. Isso não foi. E depois, positivo. Isso foi. That was. Emendando ficou that was. Isso foi, então isso foi um pareamento de palavras. A gente fala bastante de parear, né? Quando se fala de Bluetooth, por exemplo, eu vou parear um fone sem fio com o computador, por exemplo. E em inglês se usa muito esse termo, parear, no sentido de fazer par. Então esse foi um pareamento de palavras, pairing of words. E pra gente o adjetivo vem depois, mas em inglês o adjetivo sempre vem antes, né? Se fala branca casa em inglês, por exemplo. Então, isso não foi uma piada. Isso foi um pareamento de palavras unfortunate. Se uma situação é fortunate, é uma situação muito boa. A pessoa foi sortuda, foi afortunada. Unfortunate é uma coisa infeliz, uma coisa não desejada, uma coisa azarada. Então, eu poderia até traduzir como é uma coisa azaradamente
coincidente. É um pareamento de palavras. Unfortunate, coincidental. Aí ela grita de novo, let the sushi roll. E ela diz, I'll be back. A frase do Exterminador, né? Eu vou voltar, eu volto. I'll be back in 2 minutes. Em 2 minutos. Pode ser também daqui 2 minutos. Então eu volto dentro de 2 minutos para avaliar, to evaluate your performance. Para avaliar a sua performance, o seu desempenho. E aproveitando, your também significa de vocês. Também é no plural. Vai depender do contexto. Ela falou com os dois, então eu posso traduzir como, mas Gabriel, eu já vi your com a letra S no final. Sim, isso existe, mas só quando your é a última palavra da frase. Então, por exemplo, esse carro aqui é meu e esse aí é o seu. Aí, como a palavra seu é a última da frase, a gente fala yours. A gente não fala o que é, né? O objeto logo à frente. Então, esse S que você vê na frente do your não tem a ver com plural, beleza? Continuando. Putting sushi in a box, how easy is this? I know, right? And here we go. Time to package some dead fish. Se você vê essas letras aqui em algum texto, saiba que não é uma abreviação, não é uma sigla, e sim a forma de expressar esse som, né? Esse deboche que ele fez no começo, né? E o Drake fala, putting sushi in the box. Colocar sushi em uma. Ou pode ser também numa caixa. How easy is this? Quão fácil é isso? Se fala muito isso em inglês, né? How easy? Que fácil que é isso? Se eu quiser falar, que legal. How nice. Se usa muito how dessa forma. E o Josh responde, I know, right? Tradução, eu sei, né? E aí você pode pensar, nossa, que jeito diferente de falar, né? Mesmo traduzindo, você percebe que você não falaria isso em português, né? Tipo, exatamente as mesmas palavras. Talvez você expressaria algo parecido, só que com palavras diferentes. Quando isso acontece, a gente costuma chamar de expressão, né? Ou modo de dizer. Eu lembro que quando eu era criança, sempre que eu perguntava pra minha avó, né? Tipo, e essa palavra? O que significa, né? O que essas pessoas falam? Ela respondia, é um modo de dizer, né? É um modo de falar. Ou seja, você não precisa de uma explicação técnica. É só um modo de dizer. E é muito bom você conhecer essas expressões, porque ao falar, você simplesmente repete elas. Você pega bem o sentido, né? O que ela transmite, e você, quando quiser transmitir a mesma coisa, ou seja, quando você quer comentar alguma coisa com alguém, você quer falar tipo, é mesmo, verdade o que você disse, você pode falar, I know, right? Sem ter que montar a frase. Isso quebra muito galho. Daí nós temos outra expressão, here we go, que é aqui nós vamos. Em português soaria melhor dizer aqui vamos nós, ou lá vamos nós. And here we go, que também é uma expressão, assim como let's go, here we go. E o Josh falou brincando, time to package some dead fish. Hora de time to package. É literalmente empacotar. Hora de empacotar. Time to package. Alguns pode se traduzir também como uns peixes mortos, que é basicamente o que é o sushi, né? Então a brincadeira dele foi hora de empacotar uns peixes mortos. A gente vai continuar agora e você vai perceber aqui que eu coloquei tipo 2 vezes, aqui 3 vezes, quando eles repetem algumas palavras. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Vamos lá. Oh yeah, this is really challenging. All right. It might not be the most exciting job in the world, but at least it'll earn us enough money to get Mom and Dad some new furniture. Hey, grab that one. Dude, grab it. I got it, don't worry. Oh yeah, dependendo do tom de voz, essa expressão significa várias coisas. Nesse sentido, é parecido com é isso aí, ou agora vai. This is really challenging. Isso é muito desafiador. E é claro que ele tá sendo sarcástico, né? Porque tá sendo muito devagar. A esteira tá passando bem devagarzinho, são poucas peças de sushi que estão vindo. Então o sarcasmo dele foi this is really challenging. Isso é muito desafiador. E o Josh responde, alright. 2 vezes, né? Tá bom. Lembro que em uma aula recente que a gente fez com Everybody Hates Chris, a Rochelle falou, tipo, 3 vezes, alright. Isso é muito comum, tá? Tipo, tá bom. E claro, assim como oh yeah, dependendo do tom de voz e do contexto, pode significar uma outra coisa, pode expressar uma coisa diferente, né? Pode convey, transmitir algo diferente. Nesse caso, quando ele falou alright, tipo, tá bom. It might not be, it might. Pode. Can também é pode, só que might soa como algo com pouca probabilidade. Tipo, pode não ser, it might not be, pode não ser the most exciting job. Pode não ser o trabalho mais, e esse most é diferente de more. More é o mais de comparação, né? Por exemplo, isso é mais importante do que aquilo. Agora, quando a gente fala the most já é
o mais ou a mais no topo da lista, tipo o mais de todos. Inclusive uma referência que a gente pode usar é o ST, né, parecido com first, que a gente coloca a sigla, né, ST. Assim como best, né, better é melhor do que alguma coisa e best é o melhor, também tem um ST no final. Então ele diz, pode não ser o trabalho mais animador, legal de fazer. Isso que é exciting, tá? É um falso cognato. Parece outra coisa, né? Mas exciting é algo legal, bacana. Assim como fun é o oposto de algo boring. Boring seria tipo, chato, sem graça, entediante. E exciting é o oposto disso. Então, pode não ser o trabalho mais legal no mundo, in the world. But at least, já emendou, né? But at least, mas pelo menos, it'll learn us. Nota que it will ficou it'll, e como termina com L, aquela letra muda, né, que a gente falou lá no começo, já emenda com earn, it'll learn. Fica até parecendo com aprender, né? Então, ele vai nos ganhar. E a palavra earn não é qualquer tipo de ganhar, né? Win é ganhar de vencer uma coisa, uma competição. Já earn é um ganhar de salário, de recompensa, de prêmio, tá? Ele tá falando de dinheiro em seguida, né? Enough money. Dinheiro o bastante, dinheiro o suficiente. Como enough é um substantivo, ele vem antes. Como o exemplo que a gente falou agora há pouco, né? Tipo, branca casa, em inglês a gente fala suficiente, dinheiro. To get mom and dad's new furniture. Pra conseguir, pra obter, pra pegar, comprar, get, expressa muito isso, o sentido de obter. Os móveis novos, new furniture. Furniture é uma daquelas palavras que não tem plural, como o exemplo que a gente viu do sushi, é um uncountable noun. Ou seja, é um substantivo incontável, então não tem S, mesmo que seja no plural. Adjetivos também não, então não tem como colocar um S aqui no new também, senão vai ficar news, que é notícia, já vira outra coisa, né? Então, mesmo sem o S, new furniture, você sabe que tá se referindo ao coletivo, móveis novos. Daí, então, parece que começa a aumentar a quantidade de sushi que tá passando ali na esteira, e alguns quase que vão pro outro lado sem estar empacotado, né? Sem estar boxed, como a gente viu ali atrás. E o Josh aponta e fala, hey, grab that one, grab it. Perceba que ele falou 2 vezes cada uma dessas frases aqui, que é uma coisa que se faz na maioria dos idiomas, né? Você fala 2 vezes porque ou é algo mais urgente, você quer colocar mais ênfase. E grab significa pegar, só que é um pegar no sentido de pressa, sabe? De pegar alguma coisa bruscamente ou rapidamente. Alguém pode falar, por exemplo, que, nossa, eu tava com pressa, I grabbed the keys and left. Tipo, eu tava com pressa, eu peguei as chaves e saí. Se fala bastante nesse sentido, tá? Então ele falou, grab that one. Pega aquele, that one. Aqui pode surgir uma dúvida, né? Será que one se refere ao número 1 aqui? Não. Tanto que existe ones com a letra S. Então, não é o número 1. Se fala esse one, principalmente com palavras como this, that, para você não ter que falar o que é, sabe? Porque já é óbvio que ele tá falando de sushi. Então ele falou, pega aquele. Então, ao invés de falar grab that sushi roll ou até grab that piece of sushi, é só falar grab that one. Então lembre-se, se for óbvio, você não precisa falar. Se fossem livros, né? Tipo, imagina que são livros. Tem muitos livros aqui e tal. Eu quero aquele. Eu quero that one. Aquele dali. Se tiver no contexto, se for óbvio do que você tá falando, fica bem claro. E ele falou aqui, grab it. Pega ele. É aquele lá, né? Pega aquele, pega ele. Daí o Josh reage falando I got it 3 vezes. I got it. Que é uma frase que depende do contexto para você interpretar ela. I got it pode ser saquei, entendi o que você tá falando. I got it pode ser também no sentido de eu consigo, eu dou conta. I got it. Pode ser também no sentido de deixa comigo, que é basicamente o que ele quis dizer aqui, né? Tipo, eu consigo, deixa comigo. Ou até no sentido de tipo, já peguei, já tá garantido. I got it. Don't worry. Não se preocupe. Don't worry. Continuando a cena. Well, this thing's going kind of fast. Hey, can you slow it down a little bit? Whoa, hey, grab the pieces. Grab them. Put them on the side. I'm trying. Tem até uma frase que eu não coloquei aqui, ele falou, I'm trying, né? Tô tentando. Então o Josh fala, whoa. E assim mesmo que se escreve, whoa, this thing's going kind of fast. Essa coisa, deve estar falando ali da esteira, né? Está indo, tá rodando, né? Tá indo kinda, e pra quem fala mais devagar, pode falar kind of fast. Tá indo meio rápido. Kinda pode ser no sentido de mais ou menos, de meio que, e também serve pra falar tipo de. Então essa coisa tá indo meio rápido, kinda fast. Se você quiser falar, por exemplo, que tá meio doente, eu tô kinda sick. Alguém pergunta pra você, e aí o bolo tava bom? Aí você responde, kinda, mais ou menos. Tava muito não, kinda. E
E o Josh grita, hey, can you slow it down a little bit? Can you? Você pode? E frisando que you também significa vocês, né? A hora que ela deu instruções pra eles, ela sempre falou you. E aí, pelo contexto, você já entende como plural. Mas é a mesma palavra. You, você, you, vocês. Também dá pra traduzir como tu e vós. Então, vocês podem, ou você pode, slow it down. Você pode desacelerar. Então, slow down, desacelerar. Slow it down, aí seria, você pode desacelerar isso. A little bit, um pouquinho. Então, a little é um pouco. A bit também é um pouco. Aí você junta os dois, fica um pouquinho. Ele fala, wow, hey, grab the pieces. O Drake que fala isso, né? Grab the pieces, pega as peças. Aquele grab que a gente falou agora há pouco. E o Josh fala, grab them, grab. Eu coloquei até 2 vezes e meio, né? Ele não terminou a terceira. Ele disse grab them. Tipo, pega eles. O que ele falou na parte anterior foi grab it. Tipo, pega ele. Porque tava um só, né? Passando pro outro lado. Pega ele, pega ele. E aqui ele agora ele falou pega eles. Grab them. Ou como ele disse, grab them. Muito comum você ouvir e um pouquinho menos comum você ler dessa forma aqui. Put them on the side. Put them. Poderia também se emendar como put them. E ele falou put them. Que é coloque eles. Ponha eles. Lembra que a gente falou que place também é colocar, só que um pouquinho mais formal? Você já pode ver da pessoa, né? Ela falando uma linguagem mais formal, dando instruções, e eles, numa linguagem mais rápida ali, mais prática, falaram put. Muita gente tem essa preocupação, né? Tipo, será que é errado falar formal demais? Bom, vai do seu estilo de fala. Como que você fala em português? Você fala numa linguagem mais relaxada ou numa linguagem mais formal e refinada? Então aqui ele disse, coloca eles on the side, do lado. On the side. Deve ser, tipo, do lado ali, né? Da esteira, do lado do conveyor belt. Daí tem um pedaço da cena aqui com pouco diálogo. Eu vou dar um play aqui pra você. Eles começam a desesperar, né? Vamos ver do que vai dar. Oh, she's coming back! Hurry! Excellent. You boys are doing a fine job. Speed it up a little! Então o Drake joga pra cima o sushi e percebe que ele gruda. Ele fala, dude, cara, dude, they stick. Eles grudam. Eles quem? Né? O sushi. Stick, o verbo grudar. Pode ser também colar. Yes, sim, she's coming back. Ela está voltando. Come back, tem 2 palavras, mas é um verbo só. Voltar. Então ela tá coming back, she's coming back, ela tá voltando. Hurry, né? Se apressa, hurry, hurry. Você percebe o quanto que é demonstrativo o que a gente tá falando? Tipo, é muito visual, né? Você vê que grudou o sushi no teto antes dele falar. Aí ele meio que descreve a situação. Daí, toca lá o alarme e eles sabem que ela tá voltando. Então ele meio que descreve também. Ele tá pedindo pro Josh, eu não lembro quem que falou hurry, mas ele tá pedindo pra ele logo, né? Então, hurry, né? Depressa, corre. Esse é um tipo de conteúdo ideal pra você praticar o seu inglês, tá? Algo que é bem visual, algo de fácil compreensão pra você. Outra coisa também, que inclusive já apareceu aqui na aula, são comandos. Quando um fala pro outro, pega aquilo, busca tal coisa, vai lá, faz isso. Quando você vê, você assiste pessoas dando comandos umas para as outras, e você tá ouvindo aquilo em inglês, né? E assistindo aquilo acontecendo, você acaba gravando mais aquela informação, porque você tá ligando o que tá acontecendo com o que você tá ouvindo. E é basicamente como que a gente aprendeu nossa língua materna quando era criança, né? Assistindo pessoas dando comando umas para as outras, assistindo a situação acontecendo, com o que era óbvio na situação, né? Então ela entra e fala excellent. Já nota a formalidade, já muda um pouquinho o tom de fala, né? Ela diz, you boys, né, vocês, garotos, are doing a fine job. Então, vocês estão fazendo, are doing, um trabalho muito bom, muito bem feito. Né? Fine é um adjetivo positivo, só que ele depende de contexto, tá? Aqui, ele soou extremamente formal. Como se eu falasse em português, você fez um trabalho refinado, trabalho fino. Em outras situações, fine já tem um peso diferente. Por exemplo, se alguém cai na sua frente, você pergunta pra pessoa, você tá bem? Are you okay? A pessoa fala, I'm fine. Tipo, poderia estar melhor. Já tá vendo que é um tom diferente do fine? Se você fala pra uma mulher que ela é fine, você pode levar um tapa na cara, por exemplo. Então, é uma palavra, assim como várias outras em inglês, dependentes de contexto. Ela tem um peso diferente dependendo da situação que você tá falando. Então, já que eles estão fazendo um excelente trabalho, ela grita pra quem tá lá dentro, comandando a esteira, de certo? A seguinte frase, speed it up a little. Speed it up. Então, a gente viu agora há pouco slow it down,
que é desacelerar. E agora nós temos aqui o oposto, que é speed up. Speed up é acelerar, é aumentar a velocidade, é correr mais. Speed it up, acelera isso. É isso o quê? Falando da esteira. Então, acelera isso um pouco. A little. O mesmo a little que a gente viu agora há pouco, só que tava com um bit, né? A little bit tava um pouquinho. A little, um pouco. Então, se já tava difícil, vai ficar mais ainda que vai acelerar, né? Bom, então agora é a hora da chamada. Eu vou pedir pra você que chegou até aqui na aula, escrever aqui nos comentários a palavra presente. Aproveita também pra comentar o que você achou da aula, pode deixar sugestões. É pra isso que servem os comentários. Se você gosta da minha didática e sente que tá aprendendo bastante comigo aqui no YouTube, eu te convido a entrar pro meu treinamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se quiser maratonar, eu vou deixar mais uma aula pra você aqui na tela. Muito obrigado por chegar até aqui e te vejo na aula. Tchau, tchau.